Vamos fechar esse cara aqui. Vamos para a segunda parte da live, então, agora. A segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre gateway de VPN entre VNets, tá? Então, vocês devem lembrar que lá atrás a gente falou sobre o emparelhamento de redes, né? Então, a gente falou em redes emparelhadas, a gente fez um testezinho, a gente viu que as máquinas se comunicavam via rede nas máquinas, a gente fechou o emparelhamento, ela começou a comunicar, trocar ping, enfim. Então, a gente fez todo um trabalho lá numa live anterior sobre a parte de rede, tá? Então agora eu vou fazer a parte de VPN, tá? Eu tenho aqui o ambiente criado já também, mesmo cenário, tá? 2 máquinas virtuais. Provavelmente eu vou ter que criar meu gateway de VPN, vou tentar usar meu gateway de VPN, não, meu NSG que eu não tinha criado aqui, então vamos criar um outro NSG aqui. Vou fazer aqui VPN NSG Lab 2, segunda parte. As máquinas estão ligadas agora, vou ter que criar minha regrinha de novo para poder acessar elas. Mas basicamente esse cenário é um pouquinho diferente deste, tá? É um pouco diferente desse cenário aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou ter, deixa eu tentar desenhar para vocês aqui. Eu vou ter 2 VNets. Tudo dentro do Azure, tá? E eu vou precisar comunicar elas com VPN. Tá, Ismael, tá, você me falou na aula, na live anterior, que eu poderia fazer um emparelhamento aqui dessas redes. Pode ser emparelhamento, mas pode ser por VPN também, tá? Então, cenários mais antigos, onde não existia emparelhamento de VNets, o pessoal já usava VPN para comunicar redes virtuais dentro do Azure, tá? Era um recurso bem utilizado. Em alguns cenários, ele ainda se torna mais interessante usar uma VPN por questões de valores, tá? Então, às vezes, uma VPN pode chegar num ponto ali que ela vai ficar com um valor mais interessante do que o emparelhamento de VNets. Então, é bom avaliar as 2 opções. A gente sabe que tem 2 opções, a gente sabe as limitações de cada opção, tá? Então, a VPN vai ter algumas limitações relacionadas à latência, a tempo de comunicação, alguma coisa de cobrança, alguma coisa menos, cobra menos, alguma coisa que cobra um pouquinho diferente. Então é bom avaliar os 2 cenários antes de decidir e fazer um cenário assim, tá? Eu tenho aqui um cenário já montado porque a gente já estava avançando aqui em alguns pontos, tá? Vamos ver aqui. Tem aqui minha Lab VM. E não criou meu grupo de recursos aqui, meu NSG? O que aconteceu? Eu acho que não criou meu NSG, hein? Vamos lá, vamos criar esse cara aí. Não criou. Vamos criar agora. Enquanto ele cria o nosso NSG, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente criaria um gateway de VPN, tá? Então, um gateway de rede virtual que a gente vai usar para fazer VPN. Este carinha aqui. Então, eu tenho 2 criados aqui, vou criar um terceiro, só para te fazer mostrar como que cria ele, né? Então, eu vou vir aqui, ele já manda aqui, ó, selecione uma rede virtual para obter o grupo de recurso, tá? Então, eu vou vir aqui no East-West, porque lembrem, né? Recursos de rede, eu vou precisar estar na mesma região do meu recurso de rede para poder comunicar entre eles. Caso contrário, eu não vou nem encontrar minha rede. Então aqui eu vou estar na VNet Lab aqui, por exemplo. Vou escolher aqui o tipo de VPN. Olha quantas opções de VPN eu tenho. Tem o básico, tem VPN GW1, GW2, GW3. Vamos criar na GW1. Aqui ele vai criar uma subrede automaticamente chamada de gateway de VPN lá na minha rede. Já vai definir o IP público como standard. Vou colocar um nome aqui qualquer. Não vou seguir até o final, né? Vou criar aqui um IP público Lab, para ele adicionar no meu gateway de VPN.
E basicamente essas configurações que eu vou fazer. Né? Então ele vai, essas configurações aqui, para ele dar o deploy e concluir a aplicação do recurso, ele demora em média 40 minutos para fazer. Tá? Então ele tem, às vezes, poucas vezes eu tive sorte de fazer em menos de meia hora. Tá? Então a maioria das vezes ele vai demorar mais do que 30 minutos para ficar disponível para a gente trabalhar. Então por isso que eu deixei meu cenário lá todo prontinho para a gente fazer o teste, tá? Então basicamente é isso, eu vou dar um revisar e criar, eu vou dar um criar, ele vai ficar aqui criando durante meia hora, 40 minutos, depois ele vai entregar o recurso pronto para a gente. E quando ele entregar o recurso, a gente vai encontrar o recurso desta forma aqui, ó. Eu vou encontrar o recurso desta maneira aqui. Então eu criei. No meu caso, como é entre VNet, eu tenho que criar um de cada lado, um na matriz, um na filial, no meu caso aqui, para ele poder se comunicar, tá? Fazer a configuração cruzada aqui. Ele vai entregar um recurso desta forma aqui, com a configuração aqui, toda certinha, como eu criei lá, VPN GW1. Conexões eu não criei nenhuma ainda. Aqui eu posso criar a configuração de VPN Point to Site também, né, que é os clients pro Azure. E basicamente é isso que a gente vai fazer. Tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Deixa eu só colocar aqui meu NSG e criar a regrinha, que daí a gente já consegue fazer o que precisa para se comunicar com as máquinas virtuais ali e não perder muito tempo com isso. Vamos lá, matriz. Vou associar o mesmo NSG aqui, só para a gente poder acessar as máquinas, tá? Então, ok. Tendo o get de VPN, eu preciso criar uma conexão entre os dois gets de VPN. Então, eu vou vir aqui no Gateway 1, por exemplo, vem em conexões, ou eu procuro aqui na pesquisa por conexões também, mesma coisa. Vou adicionar uma conexão, vou escolher o tipo aqui entre redes virtuais. Se for on-prime, eu vou usar aqui o IPsec ou o ExpressRoute. No meu caso aqui entre redes virtuais, vamos criar aqui. Então eu vou criar matriz do filial. Beleza? Então o primeiro get é matriz, o segundo get eu vou encontrar a filial. Aqui se eu vou usar IDs privados, se eu vou usar BGP, aqui eu vou deixar a critério de cada um aqui utilizar. A senha, ABC123. Botem uma senha forte aqui, tá? Por favor. Que é por propósitos de laboratório, tá? Então eu vou dar um OK. Ele vai criar o meu recurso aqui. Ele demora um pouquinho para criar. E eu vou vir aqui na filial. Vou fazer a mesma coisa. Mas antes, tá? Pra gente não... Só pra gente não perder o teste, tá? Vamos fazer aqui um remove. Um remove. Vamos acessar as máquinas virtuais, que já deve estar liberado pra gente. Deixa eu fazer aqui. Mais fácil. Ele não aplicou a regra ainda. O NSG ainda não aplicou completamente lá, né? Vamos ver. Assim, não cria regra ainda, né? Apliquei nas policies, não cria regra. Vamos lá. Criar regra. Custom RDP. N2N. Adicionar. Criar minha regrinha. Aí. Então, admin user. Aí ficamos. Vamos para minha máquina 2. Admin user. Ok. O IP público delas, 10.20.04, o IP privado, né? Vamos ver o IP privado dessa outra máquina aqui também.
IP interno das máquinas 10.20.04 e 10.10.04, tá? Vamos desabilitar o firewall das duas máquinas para a gente poder realizar um ping, né, entre elas. Vamos deixar tudo desabilitado para a gente poder ter essa comunicação entre elas e ver como que isso vai funcionar. Então esse aqui é o ativo, vamos lá, vamos desabilitar esse cara aqui. Vamos deixar desabilitado. E vamos tentar realizar um ping entre essas máquinas, tá? Então eu vou dar um ping aqui 10.10.0.4. Não vai alcançar a máquina. Tá? A gente vai fechar a conexão. Já fechamos de um lado, agora falta fechar do outro lado, né? Então eu vou lá no meu gateway da filial. Conexão. Adicionar. Ó, se eu tenho conexão aqui, eu tenho matriz filial. Vou adicionar filial matriz agora, né? Então aqui, filial do matriz. Redes virtuais, GW filial, GW matriz, ABC, 1, 2, 3 a senha. Tudo igual aqui embaixo, dou um OK. Quando eu aplicar essa conexão, ele vai conectar as redes virtuais entre elas e provavelmente a comunicação de rede entre as máquinas, entre as redes vai começar a fluir normalmente, tá? Vamos só dar um minutinho aqui até ele criar. A gente já faz o teste de comunicação TCP/IP. Tava com o microfone desligado aqui, tá? Eu fiz alguns testes aqui com vocês, mas vocês podem ver, tá? Se vocês voltar um pouquinho no vídeo aqui, vocês viram que eu, mesmo estando com status desconhecido aqui, a gente já tinha comunicação de rede, ó. Conectou um, o outro ainda não.
Então a gente já tinha comunicação de rede mesmo estando com o status desconhecido, não estando conectado ainda, né? Tanto que eu fiz os testes aqui de ping nas duas máquinas e as duas estão comunicando uma com a outra, né? E eu havia comentado antes com o microfone desligado aqui, que a diferença entre o emparelhamento de redes e a comunicação de VNets via VPN é justamente esse delay que vocês estão vendo aí, ó. As duas estão na mesma região, porém há um delay aí bem... não é bem importante porque é um delayzinho baixo ainda, um delay controlado, tá? Então, em ambientes que suportam um delayzinho dessa forma, pode ser que a VPN seja uma vantagem econômica, vamos dizer assim, ao emparelhamento de redes. Então é bom a gente estar atento com isso. Beleza, pessoal? A minha live eu vou encerrar por aqui, tá estourando meu limite de tempo da live de hoje. Então agradeço a todos que estiveram comigo aqui. Opa! Agradeço a todos que estiveram comigo aqui até agora. E a próxima semana vamos ter mais uma live sobre mais um assunto relacionado à prova AZ700. Aguardo vocês na próxima. Um abraço e tchau, tchau. Valeu!